Então vamos ver assim o que a oração em línguas faz conosco. Em primeiro lugar, vamos para 1 Coríntios, capítulo 14. Vamos falar mais sobre a oração em línguas hoje, porque é para não esquecer que nós temos que voltar a essa prática, buscar essa prática mais, para que nós possamos crescer espiritualmente, para que nós possamos receber mais de Deus, para que as bênçãos maiores aconteçam e Ele possa confiar em nós algum serviço. Então veja, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que a ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Então, quando eu estou orando em línguas, eu estou falando diretamente com Deus. Por quê? Porque a oração em línguas, ela vem do meu espírito. Então, o meu espírito, como diz a palavra, não é carne. Então, se comunica direto com Deus. É uma oração eficaz, aonde existe um relacionamento íntimo mesmo, eu com Deus. Então, é algo que está acontecendo de Deus comigo. É muito importante eu orar em línguas, porque o meu espírito está totalmente envolvido com Deus. Estou numa comunhão com Ele. E depois ele diz que fala mistérios. Os mistérios é do que Deus quer que eu seja, aonde é para eu chegar, o que eu já tenho nele, o que eu posso usufruir dele. Então, esses mistérios que estiveram escondidos, até que nós, naquele dia, fomos salvos e depois nascemos de novo, e então nós somos batizados com o Espírito Santo. Então, os mistérios de Deus sendo revelados do que agora, até a eternidade, nós vamos ser em Cristo Jesus. A oração em línguas faz isso. Agora, veja o versículo 4. Aqui. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Edificar quer dizer trazer força, trazer crescimento, trazer amadurecimento. Então, quando a gente vai na academia, nós estamos edificando o nosso corpo. Levanta peso, faz exercício, é o nosso físico, né, que está recebendo uma edificação, está sendo bom para ele. Quando nós oramos em línguas, é o nosso espírito. É isso que acontece com o nosso espírito. Vocês estão acompanhando? Então, ao orar em línguas, existe uma edificação no nosso espírito. Para que as pessoas vão na academia? Porque elas precisam de energia, elas precisam mudar o corpo e tudo mais. Então, a oração em línguas faz isso com o nosso espírito. Ela muda, ela faz crescer, faz amadurecer, edifica, estrutura. Então, a oração em línguas faz isso. Mas veja, será que não é para eu orar com o meu entendimento? As pessoas questionam isso, os religiosos. Mas será que não é para eu orar com o meu entendimento? O que eu faço? É para orar com o entendimento? Eu posso orar com o meu entendimento. Mas, quando eu oro em línguas, eu estou orando com o meu espírito, direto com Deus. Então, ele vai além do meu entendimento. Tá? Então, ele me ajuda na parte do meu entendimento. Agora, aqui no 15, ele diz: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Porque ele está falando, inclusive, não só de orar, mas cantar. Porque isso quer dizer até adorar a Deus. Com as línguas, existe isso. De repente, você está cantando, adorando. Você pode ir além e cantar em línguas. Nós já fizemos muito isso aqui. Ok? Então, você pode fazer isso porque é válido. Adorar em línguas, ele está falando aqui. Então, existe muito corte, que não, muita repressão, mas não, você pode também adorar a Deus em línguas. Você pode, quando você vai se entregando, você vai, é muito bom, muito gostoso. Então, o Paulo diz que pode. Paulo sabe muito com relação ao batismo no Espírito Santo, as línguas. Então, ele mesmo nos incentiva a orarmos em línguas, porque ele mesmo aqui diz que ele é o que mais fala em línguas dentre todas as pessoas. O que mais orou. Por isso, ele que
escreve muito, né, no Novo Testamento. A maior parte do Novo Testamento foi ele que escreveu, por revelação daquilo que Deus passou para ele. Então, a oração em línguas é muito importante. Olha aqui, no Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, quando eu oro em línguas, eu não só estou orando e tendo um relacionamento pessoal com Deus, uma intimidade, um encontro com Deus, né? Eu estou orando os mistérios dele, também posso adorar com as línguas, mas também na hora que eu não sei o que eu vou orar. Muitas vezes nós temos problemas difíceis, passamos por momentos difíceis e nós nem sabemos como orar, se está certo ou não na nossa língua. Mas aqui diz que quando eu não sei como orar, eu posso me entregar ao Espírito e deixar Ele orar por mim. Por isso eu aconselho vocês que todas as vezes que vocês vêm na igreja, enquanto você ouve a pregação, você pode muito bem aproveitar o seu tempo para ficar orando em línguas baixinho. Porque você pode entender, ouvir e não atrapalhar ninguém e orar em línguas baixinho, e você está usando o seu tempo para se edificar, para que Deus possa trazer para você a solução do seu problema, a direção para a sua vida. Eu não sei como orar. Então, se eu oro em línguas, o Espírito Santo está agindo naquela área. Ele vai dar rumo, entendimento para mim. Ele vai mostrar o que eu devo fazer. Então, ninguém precisa ficar tão aflito, tão angustiado, desesperado a esse ponto. Porque a palavra de Deus nos assegura que o Espírito Santo ora quando nós nem sabemos o que orar. Mas, muito mais, o Espírito Santo ora à vontade de Deus para as nossas vidas. Deus não quer mal algum para nós. E tudo que Deus quer é maravilhoso, é bom, dá certo, dá 100% certo. Então nós podemos orar em línguas com tranquilidade, porque algo bom está acontecendo. Por isso que o diabo não quer que ninguém ore em línguas, porque ele não entende e ele sabe que é bom. Então, se eu ficar orando muito em línguas, eu vou saber a solução daquele problema que o diabo trouxe para a minha vida. Porque eu permiti. Porque eu não ouvi Deus. Eu fiz o que não devia, aqueles problemas vieram. Então vamos ver Judas agora, versículo 20. No versículo 20, vós, porém, amados, edificando-vos na fé santíssima, orando no Espírito Santo. Primeira coisa, outra coisa que acontece. Quando nós oramos em línguas, a nossa fé está crescendo, porque a palavra de Deus diz que é para nós andarmos por fé e não pelo que vemos. Então, a oração em línguas ajuda a fé a crescer. Se eu fico orando em línguas, eu vou ter fé. Quando eu quiser desistir, quando eu quiser esmorecer, o Espírito me ajuda e diz não. Eu estou a ponto de desistir. O Espírito diz não. Me fortalece, é uma força tão grande lá dentro que eu não paro. Eu continuo, porque eu vou ver a resposta, vou ver a solução. Entende? Então, a oração em línguas, ela me faz andar na fé. Ela ajuda a eu andar e crer no que a palavra de Deus diz. Tá? Depois diz aqui no versículo 21, ele diz, guardai-vos no amor de Deus. Então, isso quer dizer também que, ao orar em línguas, eu vou também aprender a andar no amor de Deus. A andar nesse lugar do amor, aonde eu vou receber a resposta das orações. A andar alinhado com o padrão amor de Deus. Não é bom isso? Então, o Espírito Santo faz isso. Essa é uma prática, assim, primordial para que nós possamos andar com Deus. As pessoas se rendem e deixam de orar e depois não conseguem andar, crescer espiritualmente, porque sem a oração em línguas é impossível crescer espiritualmente. Capítulo 5
de Romanos, versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Vocês estão me acompanhando? Então é muito importante orar em línguas, porque ele vai transformando todas as condições do nosso coração. Então nós vimos as razões por que nós devemos orar em línguas, né? Porque, primeiro, eu vou ter uma comunhão com Deus. Eu tenho um encontro com Deus. Né? Ele me revela os mistérios, a mente de Cristo. O que é para eu ser, como é para eu viver, né? Para eu cantar em línguas, adorar o Senhor. Eu edifico o meu espírito, ele cresce, ele amadurece. Veja quantas coisas. Ele me faz andar no amor de Deus, ele me faz andar na fé. São muitos itens, muitas coisas que o Espírito Santo faz, né? Muitas razões por quê. E também outra coisa que ele age, o Espírito Santo, quando nós oramos em línguas. Ele vai agir, como eu disse, na fé, porque nós vamos crescer. Ele vai tirar todo o desejo carnal, como Paulo afirmou, que nós mortificamos a nossa carne. Enquanto nós oramos em línguas, nós estamos mortificando a nossa carne. Então, ele vai tirar as paixões carnais, os desejos, vícios carnais, ele vai tirar. Tá? Outra coisa que ele vai tirar é todo o desejo das coisas do mundo, materiais, muita coisa, muita assim, busca que se tem. Quando a gente vai orando muito em línguas, a gente vai ficando diferente. Ele vai tirando essas coisas. Outra coisa que a oração em línguas faz é nos tirar da doutrina errada, completamente. Se eu vou lendo a palavra e vou orando em línguas, eu vou entendendo o que é a verdade e o que é doutrina errada. Outra coisa que ele faz é tirar a tradição religiosa, né? A tradição religiosa, tipo, sei lá, cortar cabelo não pode, né? Não pode, não sei o quê, tem que usar terno, ou não pode usar calça comprida. Então eu vou vendo que não é por aí que a santidade acontece, mas é pela mudança do meu caráter, da minha vida. Então, enquanto eu oro em línguas, ele vai trazendo essas mudanças para as nossas vidas. E se ele traz mudanças para as nossas vidas, nós chegamos numa condição de servir a Deus. E vai acabar aquela, sabe aquela falta de paciência, intolerância, tipo, não sei por que Deus não me usa, não sei por que não está acontecendo isso, não sei por que a pessoa não me deixa. Isso tudo vai acabar, porque nós sabemos que Deus está fazendo as mudanças e que nós estamos andando no caminho certo, porque isso é confirmado dentro de nós. Veja a importância da oração em línguas. Quem ora bastante em línguas vai servir a Deus, não tem como, porque vai chegar num lugar aonde está o seu chamado. O chamado de Deus, ele é elaborado pelo Espírito Santo, aprontado. Outra coisa que o Espírito Santo faz, essa é demais. Ele tira aquela condição morna do cristão. Cristão morno, apagado, que Jesus falou, né? Jesus falou, sabe, quente ou frio, morno não dá. Então, se você orar bastante em línguas, você não vai ser aquele cristão morno, sabe, indiferente, só não está usufruindo nada da palavra de Deus. Então, se você orar bastante em línguas, você fica uma pessoa diferente. E outra coisa também, que se você orar bastante em línguas, acontece, você não vai ficar ouvindo pregação, 1000 pregações. E principalmente as pregações, assim, tipo, o que eu quero dizer é o seguinte, qualquer pregação te satisfaz. Tipo, não dá, sabe? Quem ora em línguas discerne e não aguenta mais. Então veja a importância de você orar em línguas e buscar as razões por que é que nós temos que orar. Porque às vezes a pessoa não está atinando por que ela precisa orar tanto em línguas, por que se fala em orar tanto em línguas. Se você estava meio desprezando este dom que foi dado a você, você pega ele afinco por causa dessas razões, desses motivos,
para que a sua vida seja transformada, para que você cresça, porque você só vai crescer espiritualmente se você orar em línguas. Pegue um momento na sua vida, passe, nem se for 15 minutos, mas busque esse momento, cada dia da sua vida, para orar em línguas, e Deus vai dar rumo para a sua vida. O Espírito Santo vai interceder por você. Segundo a vontade de Deus, você vai receber resposta das suas orações.